Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16. E nós vamos ler o verso 11. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o trilho daquilo que eu quero compartilhar com vocês. O texto sagrado diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Eu vou pedir uma gentileza, só para efeito didático mesmo, que você possa repetir esse versículo comigo. Isso nos ajuda muito a decorar porções das Escrituras. Eu aprendi isso desde criança e eu gosto sempre de promover essa prática. Então diga comigo: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Pai, nós declaramos a nossa confiança no Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, na manifestação da Tua graça, para que possamos ter mais do que um discurso ou uma palestra. Nós oramos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações, que ela ilumine os olhos do nosso entendimento, que haja, ó Deus, aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir, que haja aquele toque dos céus que não apenas nos provoca, mas nos leva a um lugar de correspondência, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado nessa hora. Nós declaramos que esse ambiente é um palco para as manifestações do Espírito Santo. Impedimos toda e qualquer interferência maligna na autoridade do nome de Jesus e declaramos céus abertos sobre este lugar, sobre cada vida e coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, o salmista começa dizendo: Tu me farás ver os caminhos da vida. Quando ele usa essa expressão, tu me farás ver, evidentemente, ele não está falando de algo que se percebe de forma natural ou espontânea. Se você pudéssemos apenas ver ou perceber por nós mesmos, não precisaríamos da ajuda de Deus, da interferência de Deus. Mas o que significa a expressão os caminhos da vida? Quando a Bíblia fala de caminho, ela sempre fala de um trilho, de algo que te leva de um lugar a outro. Mas não é apenas algo que determina o trilho por onde se dá o movimento, mas ele define destino, né? Caminho fala do lugar para onde vamos. E quando a Bíblia usa a expressão caminhos da vida, evidentemente que o Criador não nos fez sem propósito. Ele estabeleceu um trilho, ele estabeleceu um caminho e ele visa nos levar a algum lugar. Qual é a razão da nossa existência? Poucos textos da Bíblia resumem tão bem a razão e o propósito da nossa existência como um pedaço da pregação do apóstolo Paulo em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Em Atos 17, 26 e 27, o apóstolo Paulo está falando para uma multidão sedenta de resposta. Eu brinco que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado, fazendo aqueles questionamentos básicos: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para esse público, essa audiência sedente de resposta, o apóstolo Paulo diz assim, Atos 17, 26 e 27, de um só homem, uma clara referência a Adão: Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Para que o indicativo de propósito? Para que o buscassem. E essa expressão sinaliza a razão da nossa existência. O texto diz: ainda que tateando o pudessem achar, o qual não está longe de nenhum de nós. Então Deus não está distante, Ele quer ser achado. Eles sabem que o homem está desprovido de recursos e às vezes de visão, mas tem que se dispor a buscar Deus, nem que seja tateando, limitado na visão, e Deus não vai dificultar as coisas. Mas a verdade é que nós existimos para buscar a Deus. E quando o salmista está dizendo: Tu me farás ver os caminhos da vida, onde esses caminhos levam? A própria frase continua com a lógica: na tua presença, a plenitude de alegria. O lugar do destino final dos caminhos que o Criador propôs é justamente aonde podemos encontrá-lo. E onde podemos encontrá-lo, a Bíblia está destacando que há plenitude de alegria. Não apenas alegria, mas a mais cheia, completa, profunda, plena medida de alegria. Ela tem um único lugar e ela segue permanecendo desse lugar. É o lugar da presença de Deus. Então, eu e você precisamos entender que essa plenitude de alegria também não é um sentimento etéreo, vago, subjetivo. Ele é traduzido na forma de deleites. À tua direita, à tua destra, há delícias.
a deleites, prazeres perpetuamente. E olhando para esse texto, eu fico pensando na maneira como Deus criou e estabeleceu o homem nessa terra. Quando olhamos para o relato bíblico do Éden, do primeiro casal, nós vemos que embora Deus tenha criado o homem em plena comunhão consigo, antes do pecado, antes da queda, eles podiam usufruir plenamente a presença de Deus e a plenitude de alegria que há nela. Deus nunca impediu o homem de ter acesso a outras alegrias. Aliás, Deus não só não impediu, como proporcionou outras formas de alegrias. Então Deus põe em execução o plano eterno do casamento, quando cria, a esposa para o homem, e Ele estava dando ao homem deleites tanto emocionais, além dos espirituais, como também oferecendo deleite físico. Deus estabelece que o primeiro casal poderia comer de toda a árvore que havia no jardim. Eu brinco que Deus podia ter feito um fruto só, com uma única cor, cheiro, tamanho, textura, sabor, que tivesse todos os nutrientes. A gente ia comer o resto da vida a mesma coisa, ia ser um tédio. Mas a sobrevivência estaria garantida. Mas não, Ele caprichou todas as cores, tamanhos, formatos, texturas, frutas sazonais. Se não vê a hora da estação voltar para provar aquilo, ainda nos deu o paladar. E alguns de nós temos superpoderes no paladar. Então, evidentemente, Deus está dizendo, eu não me oponho que vocês tenham outros deleites. Eu disponho outros deleites. A questão é que somente os outros deleites jamais preencherão aquilo que o homem necessita. É por isso que em João 15:11, Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção, minha alegria, vossa alegria, está dizendo, tem a minha espiritual, tem a de vocês natural. A de vocês sem a minha jamais estará completa. Porque plenitude de alegria é só na presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, olhando para esse primeiro casal que Deus estabelece em plena comunhão com Ele, antes do pecado da queda, que tem plenitude de alegria, que Deus diz, vocês também terão outros deleites, além da minha, que é a principal, a primária, a que complementa as demais. Deus também estabeleceu limites. Ele diz, mas estou estabelecendo o limite do proibido, não cruze essa linha. Porque o dia que você tentar avançar para esse terreno de deleite, você vai perder a plenitude de alegria que tem na minha presença. E nós percebemos que a intenção de Deus, quando estabelece limites em relação ao pecado, não era privar o homem de deleite, era proteger o homem dentro do lugar onde nós podemos dizer que aí sim você tem a plenitude de alegria, de deleites e de prazeres. Eu vi uma vez um pregador falando, o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. É lógico que oferece, mas Hebreus capítulo 11, verso 25, fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema do pecado é que o deleite é muito pouco, ele não dura e as suas consequências são amargas. Como diz um ditado que a gente usa lá no Brasil, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito e se entrega pouco na prática. Então nós olhamos para aquele primeiro casal, e eu fico pensando o que leva Adão e Eva, que tinham plena comunhão com Deus, acesso à plenitude de alegria, a trocar isso tudo por conta de um prazer transitório. E o dano do pecado e as consequências daquilo que eles fizeram não afetaram apenas aquele casal. Nós colhemos e pagamos a conta disso até hoje. Romanos capítulo 5, verso 2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O que leva gente como Adão e Eva trocar o que eles tinham por um deleite transitório com consequências tão amargas. Mas a verdade é que mesmo depois da queda, Deus põe em execução o plano eterno da redenção. E promessas começam a ser feitas a respeito da obra que se concretizaria em Cristo Jesus, da plena salvação. Ao longo de todo o Antigo Testamento nós temos uma preparação de tudo aquilo que se consumaria com a vinda de Cristo e com o Evangelho que nos é oferecido. E nesse processo, Davi, que é chamado no Novo Testamento pelo próprio Jesus de profeta, ele faz declarações como a que nós lemos aqui do Salmo 16. Na tua presença, a plenitude de alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida, à tua direita há delícias. Ele começa a ter percepções e vislumbres, falando pelo Espírito de Deus, da restauração que Deus haveria de proporcionar para que o homem desconectado pela queda do pecado pudesse voltar a usufruir o lugar da plenitude de alegria. Mas Davi não está apenas sinalizando uma obra grandiosa no futuro, mesmo para a sua geração, não só para a sua geração, para todo o Antigo Testamento. Ele foi um cara diferenciado.
chamado por Deus, não foi ele que se auto-intitulou, chamado por Deus de um homem segundo o meu coração. E nós sabemos que Deus não falou isso porque Davi fosse perfeito, porque a Bíblia registra que ele não era. Mas ele era alguém que tinha um coração inclinado a buscar a Deus. Um adorador sem precedentes. Alguém que declara no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Porque Davi estava com um problema, precisava de solução, de uma bênção, não, ele disse, para contemplar a sua formosura, para meditar no seu santo templo. Ele estava dizendo, eu quero ficar babando nos atributos de Deus, eu quero desfrutar da beleza do caráter de Deus, eu quero, essa expressão traduzida, meditarei, ela significa pesquisar, inquirir, estudar minuciosamente. Ele está dizendo, eu quero conhecer os atributos de Deus. Ele era apaixonado pela presença de Deus. E esse homem que consegue ir além da maioria do seu tempo, né, de todo o Antigo Testamento, tem vislumbres dessa restauração. Em algum momento também consegue a façanha de cruzar o limite do proibido. E a Bíblia relata não só, normalmente a gente fala do adultério com Batseba, né, mas esquecemos da gravidade do homicídio de Urias para tentar encobrir o primeiro pecado. Então a coisa vai escalonando e você se questiona, como alguém como Davi consegue, depois de experimentar o que experimentou, num lugar tão diferenciado, tão acima da média, retroceder, tropeçar dessa forma. Isso tem me feito questionar ao longo do tempo, que leva a gente, como Adão e Eva, a perder essa sensibilidade para o lugar da presença de Deus, onde a plenitude e a alegria, trocando isso por algo tão inferior. O que leva a gente, como Davi, a trocar o que trocou por prazeres do pecado, ainda que depois, arrependido, tenha vivido a restauração, isso é inquestionável, o que leva alguém a fazer essa troca. E o próximo questionamento não é apenas o que leva alguém a fazer essa troca. Será que isso é só um ato exclusivo deles? Ou pode acontecer comigo, com você? Porque esse é o ponto e o elemento prático que nos interessa. A verdade é que em Hebreus, no capítulo 3, no verso 12, a Escritura diz, tenham cuidado, irmãos. E aqui essa advertência não pode ser ignorada. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que os leve a se afastar do Deus vivo. Não está falando de gente que não converteu. Só pode afastar quem primeiro se aproximou. E ninguém pode se aproximar, a não ser pelo sangue da reconciliação da obra de Jesus na cruz. Então, a Bíblia está falando de gente que já esteve perto e agora começa a retroceder, a afastar-se, porque houve nele um perverso coração de incredulidade, ou como essa versão diz, né? Ele tem um coração mau e descrente. O verso seguinte, o 13 de Hebreus 3, diz, pelo contrário, que é o contrário de afastar-se de Deus, permanecer próximo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, olha o condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu tenho questionado muito ao longo dos anos como se perde a sensibilidade para com Deus, não porque queira perdê-lo, justamente para que se possa evitar esse processo, para que a gente não precise experimentar o que outros experimentaram. E foi durante um processo de profundo questionamento dessas verdades, buscando a ajuda e a graça de Deus para não errar ou tropeçar, que eu fui abordado por um homem de Deus lá do Brasil, eu classifico de um gigante espiritual da nossa nação, um homem que eu respeito muito, muito piedoso. Eu fui ministrar numa conferência dele, voltada principalmente a pastores e líderes, e eu não consegui esconder dele que eu estava num tempo e num período de jejum prolongado. Ele me manda uma mensagem antes de eu pegar o avião para a cidade onde o evento estava acontecendo, e ele diz, olha, assim que você chegar, alguém vai te pegar no aeroporto, vai te levar para o restaurante, onde você vai encontrar os demais preletores da conferência, e nós vamos poder almoçar junto. Eu respondi, pastor, fico muito feliz de estar com vocês, sentar à mesa, ter o tempo de comunhão, mas deixa eu só te avisar antes para não ficar constrangido, eu não vou almoçar hoje. Ele, tudo bem, entendi. Então fala o seguinte, nós vamos te mandar direto para o hotel, à noite a gente janta junto. Falei, então, é que à noite eu também não vou jantar. Aí ele falou, ok, entendi, perdão. Amanhã tomamos o café da manhã junto. Falei, pastor, para o senhor não ficar de refeição em refeição, a gente ia ficar quase 3 dias inteiros juntos, eram 2 dias e meio. Eu falei, eu não estou comendo nenhum desses dias. Ele, quantos dias você já está jejuando? Falei, alguns.
Falou, quantos mais vai? Eu falei, alguns. Ele falou, ok, depois a gente conversa sobre isso. E quando fomos conversar, ele falou assim para mim, Luciano, eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua, e eu quero te fazer perguntas, porque ele falou, sofro de gastrite. Eu nunca consegui ficar mais de um dia sem comer na vida, né? E eu fico vendo esses seus jejuns prolongados, ele tinha já acesso ao livro, A Cultura do Jejum, que eu tinha publicado, e ele falou assim, eu realmente tenho um monte de perguntas que eu queria te fazer, está tudo bem falar sobre isso? Falei, tudo bem, pastorzão, vamos conversar. E a primeira pergunta que ele fez, eu achei interessante, porque nunca ninguém tinha me feito algo tão direto, objetivo e preciso. Ele olha para mim, eu estava esperando perguntas fisiológicas sobre o jejum, né? Não de ordem teológica, porque o homem era um mestre de Bíblia, mas de ordem fisiológica. Mas ele vai na questão da motivação. E ele me pergunta o que tem te levado com tanta frequência, recorrência, paixão, determinação à prática do jejum. E ele repetiu isso. Ele falou, conheço pouca gente ou ninguém que jejue como você. E quando ele fez essa pergunta, eu respondi para ele, eu falei, pastorzão, aos 15 anos de idade, eu comecei a pular minhas primeiras refeições. Aos 18 anos de idade, eu fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo o início de mês. Se você tivesse me perguntado aos 18 anos, quando eu comecei a pregar, por que eu jejuava daquela forma, eu certamente responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado na força do braço, resultados meramente humanos, eu queria ver o mover de Deus, e eu posso te garantir que ao longo do tempo, combinado à oração e a outras disciplinas, o jejum teve um grande impacto no que diz respeito ao acesso ao sobrenatural. Mas eu falei para ele honestamente, nos últimos anos, para mim o acesso ao sobrenatural virou efeito colateral, mera consequência, uma boa consequência, mas mera consequência. Falei hoje, eu acredito que a minha resposta, né, a essa sua pergunta, que eu estou formulando pela primeira vez, porque alguém me questiona a primeira vez, a melhor resposta seria a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha com uma cara de curioso e diz, me fale mais sobre isso. Falei, para te explicar o que eu vou falar no plano espiritual, eu vou começar com um exemplo prático. Falei, as pessoas normalmente dizem que água não tem gosto. Quem jejua discorda. Seu paladar passa, né, por uma capacidade de ficar tão apurado, provavelmente está associado à limpeza, à desintoxicação que o corpo passa depois de alguns dias sem alimento, como também aquela falta de enxurrada de sabor diferente, né, de sabores tão diferentes na boca, e o seu paladar fica muito acurado. Então, por exemplo, o médico que me acompanha nesses jejuns prolongados, e eu sempre faço questão de ter acompanhamento antes, durante e depois, ele insiste não apenas que eu me mantenha muito hidratado, beba muita água, mas ele sempre pede que, de preferência, seja um pH alto, uma água alcalina, ou seja, de 7 para cima. Agora, quanto mais elevado é o pH da água, né, mais salobra é o gosto dessa água. Então, muitas vezes, para beber uma água de qualidade bem alcalina, você tem dificuldade com o sabor. Agora, quando você pega uma água que o pH inferior não é alcalino, normalmente você não tem problema com o sabor. Às vezes eu percebo um gosto metálico, vou olhar a composição e você vê que tem mais minerais, mas você tem essa questão do sabor, mas aqui nem tanto. Mas os jejuadores têm uma técnica para regular ou o pH estiver baixo, mesmo que não tenha problema com o sabor, ou diluir o sabor da água salobra quando você já tem o pH alto. Que é qual? Espremer um pouco de limão na água. O limão mascara o sabor da água salobra e quando a água, o pH é baixo, ele alcaliniza a água. Eu falei, então a gente faz isso com frequência. Eu falei, agora, explicado isso para o senhor, eu estava alguns dias atrás numa outra conferência de pastores. E quando terminou a parte da ministração da manhã, foi todo mundo para o restaurante. Quando eu saí com eles para a hora do almoço, alguém falou, Subirá, você não está comendo, vá para o hotel. Eu falei, não, vou com vocês. Eu falei, posso não estar comendo, mas a conversa, vocês vão continuar falando de Bíblia, do reino de Deus, dando testemunho, eu quero estar à mesa. Ela falou, não, nós vamos ficar constrangidos. Eu falei, o problema é seu. Eu não vou perder esse momento com vocês. Depois eu achei que eu respondi meio grosseiro, eu quis brincar, falei, mas fique tranquilo, que hoje é dia de banquete. Ele me olha e fala, como banquete? Está de jejum? Não está? Eu falei, não, é que hoje eu vou tomar água com gás, com limão espremido. Eu falei, para quem está jejuando, isso é banquete. Né? A turma riu. Então eu cheguei no restaurante e me dirigi ali ao garçom, falei, olha, eu vou querer uma água com gás, se você puder trazer à parte o sumo do limão, só o limão espremido. Ok.
Daqui a pouco ele traz um copo grande, cheio até praticamente a boca. Né? Lá no Brasil você pede limão espremido, normalmente vem meio limão, no máximo um limão, um copozinho pequeno. Quando eu vi aquele copo cheio, eu pensei, ele não entendeu. Ele deve ter achado que eu queria limonada, porque ninguém traz tanto limão. Então, antes de reclamar, eu primeiro simplesmente fui lá, dei uma experimentada e constatei, falei, está doce. Chamei o garçom, falei, amigo, você entendeu errado, eu não queria a limonada, eu só queria o sumo do limão. Ele falou, mas isso é só o sumo do limão. Eu falei, impossível, está doce. Ele olha para mim e fala, impossível, digo eu, que vi o cozinheiro espremer esse monte de limão aí. Aí eu pensei, eu estou doido. Eu peguei e provei de novo. Falei, está doce. Ele dizia, não pode. E quando ele está ali surpreso, o pastor que está na frente tira o copo da minha mão e fala, dá licença, deixa eu ver. E ele vai para o tira-teima, para o teste. E quando ele dá um gole, ele fala uma cara de azedo. Ele fala, pelo amor de Deus, Subirá. Não tem nada, absolutamente nada de doce aqui. Eu pensei, eu estou doido mesmo. Peguei o copo de volta, provei a terceira vez. Falei, está doce. Ele toma da minha mão, prova de novo. Faz cara de azedo de novo. Fala, não está doce, coisa nenhuma. E eu estou olhando aquilo sem entender. Todo mundo na mesa resolveu entrar no teste, no tira-teima. Eu quase fiquei sem limão. Mas todo mundo fez cara de azedo. Ele dizia, não tem nada de doce aqui. E aí que eu lembrei do jejum, que já estava há vários dias. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. E por que eu estou dizendo isso? Eu olhei para aquele pastor e falei, no plano espiritual, o jejum tem feito por mim o que ele faz com o meu paladar. Então há momentos que eu estou ali, com a Bíblia aberta, e a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Há momentos que só estamos louvor e adoração e eu fico me perguntando, anos servindo a Deus, isso foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. O que eu quero compartilhar com vocês hoje não se limita ao jejum, mas eu preciso, obviamente, usar isso como ilustração e eu vou deixar um gancho no final para trazê-lo como parte da aplicação. Mas eu e você precisamos entender que há coisas que roubam a nossa sensibilidade de poder desfrutar deleites espirituais. E Deus nunca esperou de mim e de você apenas um conjunto de regrinhas, um comportamento religioso, obrigatoriedade. O Deus que nos criou para buscá-lo, sempre quis que nós experimentássemos. É o lugar da plenitude de alegria. É o lugar onde há deleites profundos. E nós precisamos entender isso, para que a gente não brinque apenas de cristianismo. Então, a primeira verdade que eu quero destacar aqui para vocês é que quem não valoriza, não busca. Se não houver a percepção do valor desse lugar da presença de Deus, dos deleites, nós jamais nos moveremos na direção de Deus ou permaneceremos na presença dEle como deveríamos. Isso é um princípio. Em Mateus 6:21, Nosso Senhor declara, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando ele fala de tesouro, ele não está falando apenas de valores materiais. Porque primeiro ele diz, não acumulem para vocês tesouro na terra, mas juntem tesouro no céu. Na terra nós sabemos que ele está falando de questões materiais, mas no céu não se junta tesouro material. Então por trás da palavra tesouro, o que você tem é a percepção de valor. E ele diz, onde estiver o seu tesouro, aquilo que é valioso, aí estará também o seu coração. Então quando alguém, por exemplo, me diz que não tem tempo para fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é, o que lhe falta não é tempo. O que lhe falta é senso de importância. Porque quando eu e você temos percepção de importância, a gente dá um jeito de fazer acontecer. Então, isso pode ir desde tarefas do dia a dia. Então, eu passei, por exemplo, 41 anos da minha vida sem me preocupar, né, com algumas questões ligadas à saúde e ao cuidado do corpo, que é o assunto que a gente está pregando. Mas desde que isso, pela revelação bíblica, começou a se tornar importante, então, simplesmente, eu começo disso e encaixo as outras coisas depois. Então, a gente percebe que isso vale para aquilo que é natural e vale para aquilo que é espiritual. Quem não valoriza, não busca. E eu e você precisamos, de fato, entender que isso é muito aplicado ao longo da Bíblia. O próprio Jesus fala para os seus discípulos, não deis aos cães o que é santo e não lancem pérolas aos porcos. Ele está dizendo, não adianta você dar algo de valor para quem não sabe reconhecer o valor. Ele não vai aproveitar. Agora a pergunta é, Deus nos mandaria não fazer algo, lançar pérola aos porcos? Deus nos mandaria não fazer algo
e ele faria o contrário daquilo? Evidentemente que não. Para quem não valoriza, Deus não vai disponibilizar aquilo que Ele gostaria de disponibilizar. Então você vai encontrar ao longo das Escrituras esse entendimento. Em primeiro lugar, eu e você também precisamos entender que essa valorização, ela não é meramente espontânea. Se fosse espontânea, Deus nem precisava nos orientar. Mas a Bíblia nos orienta. Em Colossenses 3, a Bíblia diz, se vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Se Deus está nos direcionando a criar uma cultura de valorização, significa que a valorização não é automática, não é espontânea. E Deus quer que a gente entenda a importância da valorização para que a gente se posicione em favor dela. Então, algo que eu tenho entendido é que no reino de Deus, a moeda de troca, vou botar entre aspas aqui, é o interesse. Outro dia alguém falou, pastor, quando o senhor fala moeda de troca, está violentando a graça de Deus. Falei, não estou não. Jesus usou essa questão da compra, né, na alegoria dos seus ensinos. Ele não só fala na parábola das virgens insensatas e das prudentes sobre comprar óleo, e nós sabemos o significado de óleo, mas no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus mesmo falando, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te viste, colírios a fim de ungir os teus olhos para que você possa ver. Ele está dizendo, compra de mim. Compra como? Com dinheiro? Não. No reino de Deus você não compra nada com dinheiro. A ideia de compra não tem a ver com mérito nem com barganha. Mas o que Jesus está usando é algo que eu e você precisamos compreender numa transação. Para acessar o que eu tenho, você me oferece algo. E o que é esse algo? É o interesse. Muitas vezes isso é prefigurado em outras figuras, como fome, como sede. Isaías 55:1, por exemplo, nos faz a seguinte afirmação, todos vocês têm sede, venham às águas. Vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? No reino de Deus você não usa dinheiro para adquirir nada. Mas Deus está dizendo, vem comprar. Ele não chama de doação, você não tem dinheiro, então eu te dou. Então ele começa dizendo, vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44:3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem quer água, reconhece que precisa, vai aproveitar a água, não vai desperdiçar água. A mesma coisa em relação ao alimento. Essa ideia é recorrente na Bíblia. Eu não quero ser exaustivo aqui e gastar tempo demais para comprovar, mas a gente percebe que é um padrão. Eu gosto de ler a Bíblia procurando padrões, aquilo que se repete, porque isso normalmente reflete princípios. Um dia desse alguém falou para mim, pastor, me ajuda a entender melhor a história de Jacó e Esaú? Jacó enganar o irmão e aproveitar o momento de fome e desespero para tentar comprar o direito de primogenitura é uma coisa. A gente entende a malandragem, a esperteza, o ato carnal de alguém que ainda não tem uma experiência profunda com Deus. Mas ele olha para mim e fala assim, me explica como é que os céus autenticaram essa transação. Porque uma coisa é ele dar o desperto para cima do irmão, a outra é os céus validarem aquela transação. Eu olhei para ele e falei, os céus nunca validaram a compra de Jacó. Como não ele virou o herdeiro? Eu falei, os céus nunca validaram a compra de Jacó. A Bíblia é clara no livro de Gênesis e no livro de Hebreus, que faz a releitura do ocorrido em Gênesis, onde diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Aos olhos de Deus, não é Jacó que compra, é Esaú que joga fora. Porque quem não valoriza jamais terá acesso àquilo que Deus tem. Então, simplesmente o Jacó, que apesar de estar tentando meios carnais, está valorizando o que o irmão não valoriza. E é o sucessor na linha da herança. Então, simplesmente, aquilo que o primeiro perde é transferido para ele. Com ou sem prato e comida. Esaú teria perdido aquilo que ele estava desprezando. Você consegue entender? Então, se quem não valoriza não busca, a pergunta prática a ser feita, o que me impede? O que te impede? O que nos impede de valorizar mais a Deus? E aí não importa se a gente vai olhar para o Éden, se a gente vai olhar para Davi, que são os exemplos que demos, se vamos olhar para as nossas vidas, se vamos olhar para o resto do ensino bíblico, eu percebo que normalmente o que nos impede de valorizar mais a Deus, que é o que nos faria buscá-lo mais, é a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus. Então, eu comecei citando para falar do interesse, que Jesus diz em Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Mas na sequência, no verso 24 de Mateus 6,
Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, e essa linha parece ser bem fácil de dividir, amor e ódio, mas ele diz, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ele está dizendo, quem está dividido vai dedicar uma coisa e vai oferecer algum nível de desprezo, porque vai faltar dedicação do outro lado. Ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aí você começa a perceber, ao longo do ensino de Jesus, que ele nos advertiu sobre as concorrências. Aquilo que concorre com o lugar de Deus, aquilo que concorre com o valor de Deus. Por exemplo, em Lucas 8,14, ele fala da semente, da palavra, na parábola do semeador, que caiu entre espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos cresceram. Porque tem coisa, se eu e você não arrancamos da nossa vida, ele não vai ficar do tamanho que está, ele cresce. E os espinhos cresceram e sufocaram a ação da palavra. Ele está falando de uma concorrência com a operação da palavra de Deus, que teve o poder de anular a ação da palavra de Deus na vida da pessoa. Qual era essa concorrência que Jesus citava? Em Lucas 8,14 diz assim, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Prazeres. Muitas vezes a gente associa a ideia de prazer somente ao elemento ilícito, pecaminoso, prazer transitório. Mas nós falamos que desde o início, Deus, além do prazer pleno da presença dele, nos permitiu ter alegrias naturais. Definição de alegria natural. Há uns 4 anos atrás, 4 anos e pouquinho, meu filho me deu a notícia de que eu e minha esposa entraríamos na adolescência, nos tornaríamos avós. Pensa na coisa boa. Quando os netos nascem, então, nem se fala. Eu tenho um pastor amigo que ele diz, eu concordo com ele, que os netos são a sobremesa da vida. Agora eu descobri que qualquer avô não crente fica feliz. Talvez eles não tenham a consciência da bênção geracional que nós temos, mas é uma alegria natural. Agora, Deus nunca se opôs e disponibilizou várias dessas alegrias. Agora, o que Ele espera é que elas nunca estejam num patamar de importância, que concorram com a percepção do valor dele. Porque quando começamos a valorizar demais, mesmo coisas lícitas, nós entramos num modo de distração, de falta de foco daquilo que deveria preencher o meu e o seu coração. E eu percebo que ao longo das Escrituras, a Bíblia fala sobre um grande perigo quando falamos de prazeres. E eu quero que você mantenha a ideia de que não estamos falando de prazeres ilícitos, mas principalmente dos lícitos. Ainda assim, eles podem ser uma armadilha. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz assim no verso 1, você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A profecia bíblica foi previsto, nos últimos tempos virão tempos difíceis. Normalmente a gente pensa em tempos difíceis olhando a questão circunstancial. A pergunta é disso que a Bíblia está falando? Honestamente não. Ah, pastor, mas nós temos guerras. Naquela época também tinha. Hoje, quando você observa a qualidade de vida que nós estamos num patamar muito superior ao deles. Abundância de alimentos, a qualidade econômica, ainda com tanta desigualdade, dificuldade, não se compara com a realidade daqueles dias. O desenvolvimento tecnológico que gera não só conforto, né, desde de saúde. Antigamente o povo morria de qualquer tipo de gripe. Né? Hoje você vai percebendo em todos os aspectos que a qualidade de vida, o acesso ao conhecimento, tudo melhorou. Então, Deus está falando meramente de circunstâncias? Não. O verso seguinte, o 2 diz, pois os seres humanos serão, os homens serão. Deus diz que os tempos difíceis estão mais relacionados ao comportamento humano do que necessariamente às circunstâncias. Os seres humanos serão, 2 pontos, vamos para a lista, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Você vai lendo essa lista e pensa, está falando do ímpio. Mas olha o final do verso 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Quando ele fala mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ele não está falando do ímpio. Por que não? Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. A pessoa que ainda não se converteu está no estado de inimizade com Deus.
Ela só entrará no estado de amizade pela reconciliação do sangue de Jesus. A partir daí começa o processo de amizade. Então, para alguém ter sido amigo de Deus, tem que ter passado pela conversão. Aliás, o texto fala, tem forma de piedade. Então, apesar de todo aquele comportamento assustador, ele tem cara, fala, linguagem e comportamento de crente. Não expressa isso na essência daquele comportamento, mas no resto dá para confundir e parecer que é. Mas a Bíblia diz que ele se torna mais amigo dos prazeres do que de Deus. De quem eu e você somos mais inclinados a ser amigos? Consciente ou inconscientemente, de quem nos agrada. Não precisa agradar em tudo, mas tem que agradar mais do que desagrada. Há 30 anos atrás, eu estava no início do meu ministério pastoral, e eu brinco que nessa época eu sofria de honesticídio. Honesticídio é aquela dose tão forte de honestidade, sinceridade, que às vezes te leva a cometer homicídio ou às vezes suicídio. A verdade doa a quem doer, custe o que custar. Então eu tinha essa filosofia. E na filosofia de honestidade também valia o bateu, levou. Se você for honesto, eu tenho o direito de ser honesto com você do jeito que você foi comigo. Então, funcionando desse modo, nessa filosofia, eu lembro de um dia um irmão da igreja que me aborda com um comportamento que me aborrece, comparação. E ele chega para mim e fala, olha pastor, eu estou muito aborrecido com você. Eu falei, me diga por quê. Eu tento ser seu amigo. O tempo todo eu tento entrar de um lado, do outro, o senhor me corta, me bloqueia, me impede, não me deixa entrar. E aí ele faz o que eu detesto. Fulano, que não faz nada, é seu amigo. Aí quando eu vi, ele já tinha apertado o botão. Eu olhei para ele e falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Ele me olha com a cara de não estou entendendo. Como é que é? Eu falei, se você não entendeu, desenho, eu te explico. Fulano é legal. E aí eu uso a expressão para a gente falar de um cara muito chato lá no Brasil. Eu falei, você é um mala, sem alça. Aquilo que é difícil de carregar. Eu falei, cara, você vive reclamando de todo mundo na igreja. Ninguém presta, ninguém é bom, ninguém tem qualidade. Você o tempo todo só reclama e critica todo mundo. Hoje chegou minha vez. Eu falei, nunca te ocorreu que em vez do mundo inteiro estar errado e só você está certo, pode ser o contrário? Por que é que você não tem amigo? Por que é que ninguém quer ser seu amigo? Eu falei, presta atenção, eu sou obrigado a ser seu pastor, não sou obrigado a ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Se você não mudar o seu comportamento, você não vai ter chance nunca de ser amigo. Porque eu falei, você é desagradável. E a hora que eu vejo, ele está implodindo na minha frente. Esses dias alguém falou, pastor, hoje, 30 anos depois, com maturidade, o senhor teria dito a mesma coisa? De uma outra forma. Sabedoria nos ensina a comunicar melhor, né? Mas teria dito a mesma coisa. Por quê? Nenhum de nós vamos querer proximidade ou amizade de algo que não te agrada, gente. E repito, não tem que agradar em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. Agora, o que leva alguém que já foi mais amigo de Deus, agora a se tornar mais amigo dos prazeres? Ele começou a se agradar mais do que está encontrando aqui, do que o que estava experimentando lá. Mas se aqui está plenitude de alegria, o que é que ele deixou de experimentar aqui? Para ser mais atraído para o lado de cá do que para lá. Então, a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus tem nos sabotado mais do que a gente imagina. E para o cristão, a armadilha não é só cair na atração do prazer do pecado. É muitas vezes só valorizar aquilo que não é pecado, mais do que Deus. O diabo conseguiu criar uma distração e nos roubou do lugar onde eu e você seríamos preenchidos. Então você vai ver ao longo das Escrituras, Deus falando de determinadas bênçãos, que não poderiam ser chamadas bênçãos se não viesse da parte deles, se não fosse algo bom. Então Deus promete, Deuteronômio 8:10, para aquela geração que sai do Egito, está atravessando, né, o deserto rumo à terra prometida. Deuteronômio 8:10, Deus diz, falando de quando ele chegasse na terra prometida, que ele chama de um lugar de abundância. E diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Ele diz, quando entrarem lá, eu vou fazer vocês prosperarem. Vai haver abundância, não só de alimento. Vocês vão ter, inclusive, abundância material, financeira. Mas no verso 11, Deus diz, mas tenham cuidado, para que depois de terem comido, depois de terem se saciado, depois de terem construído casas, depois de terem prosperado, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. Se fosse errado, ele não daria. Mas quando ele, junto com o que ele classifica de bênção, ele traz uma advertência, ele diz, se você não ficar atento, o que pode ser bom se fosse algo complementar, se tornará danoso, se for um substituto da alegria que você só pode ter na minha presença.
Quem está entendendo? É por isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O resto vem de lambuja, vem a reboque, vai ser acrescentado. Agora, o problema é que muitas vezes nós estamos pedindo que Deus nos encha de algumas coisas e que o reino venha a reboque na sequência. E nós não percebemos essa cilada. E a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus começa lentamente a nos desconectar daquilo que eu e você poderíamos viver. Alguém falou outro dia para mim, não, pastor, eu acho que essa frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, é o ímpio. Eu falei, o ímpio é chamado de escravo do pecado. Escravo dos prazeres. Aliás, é o que o apóstolo Paulo diz em Tito 3,3, pois nós também no passado, esse no passado está falando antes da conversão, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Então, quando está falando de alguém que quer ser amigo e não mais escravo, que era a condição anterior, está falando de escolha. Evidentemente, escolhas erradas. Tiago, capítulo 4, verso 1, faz a seguinte pergunta. De onde procedem as guerras e brigas? Traduzindo, conflitos que há entre vocês. De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Outro dia alguém falou, não, pastor, o prazer realiza, não traz conflito. Falei, realiza quando você alcançou. E quando você não chegou lá ainda? Quando você só sonha, quando você só almeja. Conflito com Deus, que ainda não me deu acesso a isso. Conflito comigo mesmo, que não consegui. Conflito com os outros. Então nós precisamos perceber que, embora Deus queira explorar, num certo sentido, essa questão de alegrias naturais, elas também podem ser danosas se lidamos com isso de forma errada. Dito isso, a pergunta é final e prática. Se a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o problema, então, aplicando a lógica inversa, a valorização de Deus em detrimento das coisas é que é a solução. Pastor, que bom que depois de 2000 anos de cristianismo alguém descobriu o que a gente precisava saber. Eu não descobri nada. Todo início de ano, a maioria dos crentes fala assim, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou buscar mais a Deus. Esse ano eu estou mais comprometido na igreja. Alguns de nós prometemos até jejuar. Então não nos falta saber aqui que é a valorização de Deus em detrimento do valor das outras coisas. Então qual é o problema? Aí nós vamos voltar no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Existe algo que não adianta você entrar no modo de consentimento mental. Você precisa entrar num lugar de discernimento, de descoberta, de percepção espiritual. E é quando os nossos olhos começam a se abrir que realmente a valorização de Deus, ela vai aparecer em detrimento do valor das outras coisas. As outras coisas vão perder a importância. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 7, 8, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando ele usa expressões aqui como ganho e perda, lucro e perda, é lógico que ele, apesar de usar uma linguagem monetária, financeira, material, ele não está falando disso. Ele está falando, de novo, de percepção de valor. O que antes para mim era importante, tinha um lugar de valorização, desvalorizou. Por que desvalorizou? Porque surgiu algo muito mais importante. Surgiu algo muito mais valioso. E diante do valor, dessa nova percepção de valor, aquilo que antes era ciência referencial, agora desvalorizou. Do que ele está falando? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra traduzida sublimidade, na minha versão, excelência em outras, suprema grandeza do conhecimento em outras, é a palavra grega, de acordo com os léxicos, hiperus. Hiperus significa aquilo que se destaca, aquilo que se eleva, aquilo que se sobressai. É uma palavra que fala em essência de proeminência. Então ele está falando de uma percepção, de um valor, de um lugar de importância, onde Cristo sobressai tanto, que o resto comparado a ele desvaloriza. Agora a pergunta é, nós devemos esperar que esse tipo de percepção ele apareça simplesmente de forma espontânea, natural, ou nós precisamos produzi-lo de forma intencional?
Se fosse natural, espontânea, todo mundo era 100% crente de verdade, íntimo de Deus, vivendo profundamente os deleites espirituais. Nós não teríamos tanta gente tropeçando no meio do caminho, comprometendo a sensibilidade para com Deus. E se é intencional, o que é que eu e você precisamos? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, a Bíblia fala: os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam e sentem das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam e sentem das coisas do Espírito. Então é lógico que há uma inclinação intencional que promove e desenvolve certos valores. Mas dentro desse universo, eu quero voltar no assunto que deu início à nossa conversa, primeiro como uma ilustração, agora como um aspecto prático. Diante desse princípio, qual é, na prática, qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Você lembra da história que eu contei antes do limão? Que ele estava doce? Naquela conversa eu digo para aquele pastor o seguinte, falei, alguns dias depois do episódio do limão, eu estou em outro evento, os pastores vão ter a refeição, eu vou junto mesmo não comendo. E um deles, quando termina de comer, ele pega como sobremesa uma salada de frutas. Para quem o limão está doce, você consegue imaginar as outras frutas? Mas eu vejo ele fazendo algo que os brasileiros fazem, virando uma lata de leite condensado em cima. E aquilo vai me dando agonia, que desespero de ver aquele açúcar concentrado sendo derramado em cima da fruta. Minha vontade é gritar com aquele cidadão: a fruta já é doce, você não precisa botar essa coisa artificial em cima. Mas eu mesmo me lembro de quando o açúcar era parte da minha dieta e eu perdi a capacidade de sentir o doce da fruta. Eu me lembro que se ele não passar pelo processo que eu passei de limpeza, desintoxicação, tudo que eu falar não vai fazer o menor sentido para ele. E eu simplesmente, apesar de estar com a vontade de voar por cima da mesa do pescoço dele, eu penso, fica na sua, não fala nada, né? Torça para que um dia ele descubra o que você descobriu. E estou te dizendo isso por quê? Quando eu e você começamos a entender e praticar um princípio bíblico chamado abstinência, nós começamos a tirar essas alegrias naturais, esse açúcar artificial. Há um poder didático de nos fazer perceber ou redescobrir a doçura daquilo que Deus criou e nós não estamos percebendo mais. Então abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3. Esse é o texto que Jesus cita quando tentado por Satanás no deserto a transformar pedras em pães, depois de 40 dias de jejum. Jesus cita, Deuteronômio 8,3, diz assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para quem é um indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus, ao fim de 40 dias, teve fome, você não tem noção do que é essa fome. O que você chamamos de fome, quando a gente pula uma refeição, fica um dia sem comer, é um desconforto do seu corpo, acostumado a receber doses de energia, glicose, que vem de um grupo alimentar específico, carboidrato, doses de energia em horários e quantidades específicas. Mas, se você seguir não dando essa energia que o corpo está protestando, ele simplesmente vai acionar uma fonte alternativa de energia, glicogênio, armazenado no músculo, nos músculos e principalmente no fígado. Glicogênio é a glicose que você ingeriu, foi maior do que aquela que você consumiu, virou esse estoque. Esse estoque é pequeno. Ele vai durar 2, no máximo 3 dias. Se você seguir não ingerindo glicose e consumir o glicogênio, seu corpo vai migrar para uma outra fonte alternativa de energia. Quais? As reservas de gordura do seu corpo. O que são as reservas de gordura do nosso corpo? Glicose que você ingeriu, foi além do que precisava, era mais do que seria armazenado como glicogênio, vai virando reserva. Na ausência dos 2 primeiros combustíveis, o seu corpo vai simplesmente transformar a reserva de gordura em energia, vai fazer o processo inverso. Então, a medicina ou a ciência chama isso de cetose. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, é quando intencionalmente você corta a ingestão de glicose para queimar gordura. Isso é a mesma coisa que acontece no jejum. Então a gente fala de jejum prolongado, alguns assustam. Eu quando lia na Bíblia que Jesus ficou 40 dias sem comer, eu pensava, porque ele era Jesus. Eu pensava, impossível, a gente com um dia parece que vai morrer, imagina 40.
né? Na verdade, todo o sofrimento do primeiro dia é muito mais do que adaptação. Você tem uma desintoxicação, você tem um processo de limpeza, né? Então muitos, principalmente quem não tem uma dieta saudável, vão ter dor de cabeça, vão ter irritação, e aí parece que é impossível. Mas depois dos primeiros 3 dias, que essa limpeza passou, você vai descobrir que a fome também foi embora. Porque o seu corpo trocou o alimento externo por um interno. Ele está se alimentando da reserva de gordura. Então, assim, é mais simples do que parece. É lógico que praticando você familiariza melhor com isso. Eu estou hoje pregando para vocês e estou há 24 dias de jejum. De mais um deste 40 que eu estou fazendo, é o 8º que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Agora, eu nunca tive fome no final dos 40 dias, porque aqui tem reserva, meu amigo. Eu nunca consigo terminar essa reserva. E eu treino. Eu estava mostrando para o pastor Sandro essa semana, né, o dia que eu fiquei 3 horas na academia. Falei, ó, hoje foi para quebrar. 1 hora de cardio, 2 de musculação. Meu consumo, somar a queima do basal com o do exercício, 4.500 calorias. Eu mantenho esse ritmo de 3,5 a 4,5 até o último dia do jejum. E sabe qual foi o menor percentual de gordura que eu já terminei? 9,5%. Tentando chegar perto dos atletas. O menor, meu recorde, às vezes é 10, é 10,5, né? Já teve situação de terminar com 11. Então, significa que o nosso corpo tem mais reserva do que você imagina. Estou dizendo isso porque a gente tem um líder lá da nossa igreja, o Rafael. Ele é assim, ó, magro no nível profissional, fit no nível profissional. Ele é maior do que eu. O último, ele já me acompanhou 2 jejuns. O último, ele começou com 69 quilos. Eu chamei o médico que nos acompanha e falei, doutor, estou preocupado com o Rafael. Ele falou, por quê? O menino é magro demais, ele não aguenta 40 dias. Meu médico falou, aguenta. Eu falei, doutor, olha o shape do rapaz. Ele falou, Luciano, as pessoas têm mais reserva de gordura do que você imagina. Ele falou, mas fica tranquilo, eu vou monitorá-lo de perto. Com 25 dias, Rafael já tinha chegado em 7%. Quando chegou a última semana, 7 dias, eu falei, vai fazer o exame de novo. Estava 3,5 de gordura corporal. E aí, eu comento, na verdade, um dia antes. Faltando 7 dias, eu ligo para ele e pergunto, você está com fome? Porque a fome é o sinal de que a reserva está acabando. Não, pastor, tranquilo. Aí eu ligo para ele, faltando 6 dias, está com fome? Não, pastor, tranquilo. No 5º dia, eu falo, amigo, você não quer botar um caldo, engrossar esse negócio? Ele falou, não, pastor, está tranquilo. Eu falei, você não está tendo fome? Ele olha para mim e fala assim, então. Falou, então, falei, aí vem. Ele falou, estou tendo flashes de fome. Falei, flash de fome, o que é isso? Falou, a fome vem, dura 30, 40 segundos, não dá 1 minuto, some. Depois de umas horas, aparece de novo, some. O corpo dele estava sinalizando, suas reservas estão acabando, você vai ter que fazer algo. Mas ele ainda terminou com 2,8% de gordura corporal. Só gordura marrom, para quem entende. Mas tinha. Nem Rafael conseguiu, o que me faz acreditar que Jesus era fit no nível profissional, para ter tido fome. Então essa fome, gente, é quando começa o processo de inanição. É um modo de sobrevivência ativado no mais alto nível, desespero. O diabo disse, transforma as pedras em pães. A tentação não era quebrar o jejum, porque ele tinha chegado ao fim. Era o acesso rápido e a forma de fazer. Tentando fazer Jesus agir como Deus e não como homem. O que o impediria de ser o nosso substituto perfeito na cruz. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, nós já valorizamos demais esse negócio sem saber o que é esse nível de fome. Imagina alguém nesse lugar, humanamente falando, de desespero, dizer, nem isso me provoca como levar a sério o que Deus tem. Agora, esse é o texto que Jesus está citando. E ele diz, Deus humilhou vocês. Deus os fez passar fome para que vocês compreendessem. Ou seja, existe uma didática na humilhação e na fome que abre um poder de compreensão e percepção no mundo espiritual, que talvez nenhuma outra coisa vá abrir, para que vocês compreendessem que nem só de pão vive o homem, mas que tem coisas mais importantes, tem deleites espirituais. E o que eu e você precisamos compreender é o poder didático da abstinência. A prática do jejum na vida cristã não tem a ver com mérito. A gente vê muito crente dizendo isso, tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Não é mérito. Na verdade, o que ela tem é um poder didático. Porque quanto mais você se exercita nessa prática, mais você constata o quê? O centro de gravidade de quem jejua muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima, buscar as coisas que são do alto, pensar na ação de cima.
Quem jejua com frequência, combinando isso, orações, disciplinas espirituais, ele começa a se libertar desse centro de gravidade que puxa para baixo. E ele começa a ser sugado para o alto, para as coisas de Deus. Quem jejua com regularidade testemunha as mesmas coisas. O coração fica blindado contra a ofensa. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. E nós precisamos, de forma intencional, resgatar determinadas práticas. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, uma estação profética a nível mundial, onde Deus quer resgatar a cultura do jejum. Não apenas para trazer grandes manifestações do sobrenatural, mas para nos levar num lugar de uma conexão e intimidade mais profunda com Ele. Até janeiro de 2022, foi quando Deus me levou a escrever o livro A Cultura do Jejum, tudo que eu tinha na minha vida inteira, consegui escrever um artigo. Resumindo tudo que eu vi na Bíblia sobre jejum, peguei todos os textos, só tinha saído um artigo. Um dos subtópicos do artigo, propósitos do jejum. Peguei todos os episódios de jejum na Bíblia e vamos analisar por que jejuaram. Então tinha jejum para arrependimento, no dia da expiação. Tinha jejum para consagração. Vários jejuns em momentos, situações extremas. E eu sempre digo que situações extremas requerem medidas extremas. Então Josafá convoca um jejum diante de uma batalha que é impossível ganhar. Esdras convoca um jejum por proteção. Você vai ver Davi no Salmo 35:5 falando de jejuar por enfermidade de outros. Mas ele também aparece no contexto de intercessão, de batalha espiritual. Fui fazendo a lista. Em janeiro de 22 eu estou mergulhado no assunto por uma direção de Deus. E o Espírito Santo fala comigo, você ainda não entendeu o propósito do jejum. Eu falei, não é o propósito. Singular, são os propósitos. Falei, só a palavra apresenta tudo isso aqui, está a lista. E naquele dia o Espírito Santo falou algo que, claro, que eu nunca tinha visto. Ele falou, tudo que você conseguiu enxergar e enumerar são propósitos secundários. Ele diz, há um propósito primário. Falou, os secundários podem divergir entre si, mas todos eles convergem num propósito primário. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Qual o propósito primário do jejum? Daniel 9:3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, coração, súplicas com jejum. Joel 2:12, voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns, buscar a Deus. Quem está praticando jejum de arrependimento está buscando a Deus para vencer o pecado que o derrubou. Quem está praticando jejum de consagração também está buscando a Deus para vencer o pecado, mas diferente do primeiro, ele está jejuando para não cair, não para levantar da queda. Ele não quer ter que jejuar pelo motivo do primeiro. Mas ambos estão buscando a Deus. Todos os jejuns de situações extremas para ver intervenção, mover de Deus, estão buscando resposta de Deus. O jejum de intercessão do Daniel está buscando uma mudança da ação de Deus na sua nação. Todos os elementos em comum que você encontra nessa lista é buscar a Deus. Mas a pergunta a ser feita é, será que eu e você precisamos de um propósito secundário? Ou a gente pode mirar direto no primário? Apenas porque queremos buscar a Deus. Independente de ter problema, necessidade, independente de ter luta. E aí que eu creio que a mentalidade da igreja tem que mudar. Porque nós fizemos do jejum algo que é só para medida extrema. Embora também seja importante quando isso acontece, a gente não deveria depender disso. E Deus me fez enxergar, desde 2 anos atrás aproximadamente, um desenho que eu nunca tinha visto. Lucas 2:37 fala de uma profetisa chamada Ana, que ela vai encontrar Jesus sendo apresentado pelos pais, ainda menino, no templo. A Bíblia diz que ela adorava noite e dia no templo. Noite e dia, com jejuns e oração. O jejum é parte de uma vida de adoração e busca. A Bíblia não menciona nenhum tipo de problema. Aí você vai para Atos capítulo 13, verso 2, que fala da liderança da igreja em Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Não há nenhum indício de problema na igreja. Mas o foco, de novo, está na adoração. O que esses dois textos têm em comum? Além de ambos estarem no Novo Testamento, eles sido escritos por Lucas. Um no Evangelho de Lucas, outro no livro de Atos, que a autoria é atribuída a Lucas, que praticamente continua o Evangelho. O que eles têm em comum é a percepção do profético. Ana é uma mulher que ouve a Deus de uma maneira diferente dos demais da sua geração. Ela entende quem é o Messias, quando ninguém está conseguindo ver ou compreender isso. E aí quando você vai para Atos 13, enquanto eles estavam adorando e jejuando, disse o Espírito Santo, o maior movimento missionário da história da igreja vai começar num lugar
onde a sintonia com o Espírito Santo foi diferente das demais. Porque Jesus já tinha dado a grande comissão e nenhuma igreja se moveu no nível de consciência que aquela moveu. Porque alguma coisa ajustou a sintonia como ninguém. E eu comecei a descobrir que nas práticas dos jejuns, e não importa se estamos falando de prolongado, eu não estou aqui sugerindo que você tem que fazer o que eu faço. Mas as pessoas me perguntam, pastor, o que é uma cultura do jejum? Eu digo, é um estilo de vida. Então eu digo para as pessoas, mesmo quando eu não estou jejuando, eu estou jejuando. Eles falam, como assim? Eu falei, isso entra a combinação de motivos de saúde e de acompanhamento médico, e também não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu tenho uma equipe de médicos nutrólogos que não só me acompanham, me estudam nos últimos anos, e eu decidi adotar o jejum intermitente como estilo de vida. Eu como numa janela de 6 horas, não tomo café da manhã, almoço como se não houvesse amanhã. É a refeição, não da gula, mas assim, aquela caprichada. E vou comer numa janela, almoço mais ou menos a 1 até às 7. Uma refeição mais leve no final do dia. E depois viro 18 horas sem comer. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, vale jejuar a refeição? Eu falo, é assim que eu comecei. Mas eu penso, eu jejuo 18 horas o dia que eu nem estou chamando de jejum. E não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas se a gente fizesse isso com uma certa regularidade, um dia de jejum semanal, nós já veríamos muita diferença. Sem contar o impacto que isso também vai ter na desintoxicação, na limpeza do seu corpo. Agora, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, está falando ao marido e à mulher, ao casal cristão, e ele diz que um não deve se negar ao outro, privar o outro. O que ele está falando? Se você olhar o contexto, a conversa de 1 Coríntios 7 é sobre a vida íntima, sexual do casal. E ele está dizendo, não se negue um ao outro. Basicamente, o que ele está dizendo é que marido e mulher têm que ter avivamento nessa área também. E ele dá os motivos, mas ele diz assim, a não ser, aí ele vai apresentar a única exceção, o único motivo de não manter uma frequência intensa, mas de vez em quando, ele diz, a não ser, por um período de tempo, você estabelecer uma pausa. Com qual motivo? Ele diz de comum acordo, isso é importante, mas ele diz, para vos dedicardes à oração. Pastor Luciano, o senhor está dizendo que quando o casal está no avivamento não pode orar? Não, é que aqui a oração é mediana. Agora, se você quer entrar em lugares profundos, se quer resgatar a percepção do doce da fruta, vai ter que dar uma pausa no leite condensado, e aqui é uma boa analogia. E muitas vezes nós supervalorizamos, prazeres são lícitos, a comida, o deleite do casal, bênçãos materiais. Mas quando o Deuteronômio está dizendo, ele te humilhou, te fez ter fome, sinônimo de jejum na Bíblia é afligir a alma, humilhar. Todo dia eu falei, não pastor, eu não gosto de jejuar porque a gente fica mal. Eu falei, a ideia é essa, é te desconectar de certos prazeres para resgatar a percepção de coisas que distraído ali você não percebe. A lei dos votos, que eram outras formas de abstinência. Jejum, em essência, a palavra jejum no Novo Testamento, a palavra grega nestil. Ne é um prefixo negação, estil é comer. Então é uma palavra composta, que significa não comer. Jejuar, em essência, é privação de alimento. Ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva, o cara diz lá que determinado time está em jejum de títulos. Eu lá no Brasil ficou uns 10 anos. Determinado atacante está em jejum de gols, mas virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí você vê o cliente e fala assim, estou jejuando rede social. Não está errado, mas as outras abstinências, elas deveriam ser complementares e não substitutas da forma essencial. Porque essa aqui, meu amigo, vai mexer no seu senso de sobrevivência, naquilo que você mais valoriza. E esse exercício de dizer, eu pauso esse deleite, porque eu quero perceber outro, vai ter um poder na sua vida que você não tem noção. Há um grito no coração de Deus, para que a gente entre nesse lugar, para que a gente não seja só um bando de gente religiosa, com comportamento aprendido, né? Eu vejo muita gente olhando para determinada coisa, minha religião não permite, é só o senso de proibição. Nós precisamos ir além disso. Qual o motivo da proibição? O motivo da proibição é que Deus está dizendo, se você for buscar deleite lá, você vai perder aqui. Agora, alguns de nós não estamos nem lá e nem usufruindo daqui. E aí, qual o sentido disso? Quem está entendendo? Ano passado, eu estou com 51 anos, mas ano passado,
quando estava com os 50 redondinho, antes de fazer os 51, Deus me permitiu ter uma experiência marcante no final de um desses jejuns. E a lembrança disso ainda me emociona. Eu nunca experimentei nada igual na minha vida. Era a madrugada do 39º dia de um desses períodos de 40 dias. O sono do período final do jejum ele vai ficando muito profundo. É um mecanismo de defesa do corpo, principalmente nesse ritmo de treinamento que eu mantenho. Só que eu tinha treinado mais tarde no dia anterior, não tinha compromisso à noite, acabei deixando para o fim do dia. Como em todo momento de treino e exercício, bebi muita água. Na hora que eu fui dormir, eu estava arrependido, pensei, foi muita água. Eu bebi só treinando perto de 3 litros d'água. Eu falei, essa conta vai chegar e eu vou acordar de madrugada para ir no banheiro. E eu não gosto de interromper aquele sono. Mas dito e feito, na madrugada acordo precisando ir no banheiro. E eu penso, não devia ter bebido. Mas eu levanto com a preocupação. Qual a preocupação? Eu não quero perder o sono, ele está muito bom. E eu não quero, assim, ficar 1 segundo sem dormir e nem perder aquela intensidade. Mas quando eu levanto da cama e vou ao banheiro, minha preocupação muda. Porque o sono está tão profundo, tão absurdo, é difícil explicar isso. Que minha preocupação na volta agora não é mais não dormir. A minha preocupação, e eu nunca senti isso antes na vida, então duvido que talvez tenha gente partilhe aqui do sentimento, pode ser um ou outro. Minha preocupação é se eu não estou correndo o risco de dormir em pé enquanto eu volto. Eu parecia um zumbi de tanto sono. Era um negócio assim atordoante. Então eu estou com aquela alegria, não vai atrapalhar. Só não posso dormir em pé, não vejo a hora de chegar na cama. E eu pensava que eu botar a cabeça no travesseiro, 3 segundos eu desligo e voltei para aquele sono gostoso. E foi interessante pensar nisso pela primeira vez na vida, porque a hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, vem uma coisinha interior, parecida com um pensamento, um sentimento, uma autossugestão. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar, quero dormir. Seja alguém falou, misericórdia, falei, 40 dias, jejuando, orando, eu queria orar de dia, aquela hora eu queria dormir. Então a primeira coisa que eu penso, isso não vem de mim, porque eu não quero orar. Então se não vem de mim, minha cabeça questiona, isso vem do reino espiritual? Porque de mim, certeza que não é. Aí eu penso, se é do reino espiritual, certeza que não é o diabo. Ele não quer que eu ore. Então já eliminei eu e o diabo. Então só pela lógica, friamente, eu me questiono, será que é Deus me chamando? Mas não era nada convincente, espetacular. Não era coisa que você fala assim, Deus falou. Parecia só uma ideia. Mas eu penso, se não for Deus, eu vou perder o sono que está bom. E no fim eu podia só orar amanhã. Mas o máximo que eu vou perder é um deleite inferior. Mas se for Deus e eu não atender, eu vou perder um deleite superior. Por um, pelo outro, sem nenhuma convicção profunda. Falei, vou orar. Mas eu começo a orar atordoado de sono. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, já tive muito, em vigílias de oração. Você vê o irmão do lado orando e dormindo ao mesmo tempo. Eles falam cada bobagem. Eu lembro de um que disse, ô Senhor, que Deus te abençoe. Eu falei, como é que é? Ele olha para mim, hã? A pessoa não está mais raciocinando, não sabe o que está falando. Eu estava quase nesse nível. E assim, meio que por falta de assunto, eu comecei e falei assim, Senhor, muito obrigado por mais um jejum que está terminando. Eu mesmo penso, o que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou, aleluia, finalmente vai terminar, tipo, estou me livrando disso. Eu fiquei sem graça. Mas porque eu pensei no jejum, minha cabeça ainda está divagando, e eu lembro do quê? Nesse jejum em particular, agosto do ano passado, minha esposa e meus 2 filhos resolveram me acompanhar uns 40 dias na água. E aquilo mexeu comigo. Falei, Deus, ter gente doida para jejuar 40 dias já não é comum. Mas uma família inteira. Mas eu me lembro que não é só minha família. Até meu médico entrou, um monte dos líderes, pastores da igreja vieram junto. Eles já sabem a época do ano que eu faço. E eu falo para Deus, eu não chamei ninguém. Mas quando eu falo eu não chamei ninguém, agora sim. Eu ouço a voz de Deus clara, convincente. Não era aquela autossugestão que você fica, isso da minha cabeça.
Eu ouço o Espírito de Deus dizendo, quem chamou fui eu. E de repente eu começo a entender, existe um chamado que Ele está trazendo sobre a igreja. Mas quando eu ouço aquela voz, quem chamou fui eu. Alguém lá no céu apertou, eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto. Eu nunca experimentei nada igual na minha vida. No dia seguinte eu falo para minha esposa, eu falei, amor, você sabe que não tem ninguém nessa terra que eu ame como você. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei, mas mulher, onde tu perdeu feio? Você ficou longe, distante. Ela começou a rir, falou, o que aconteceu? Eu falei, Deus entrou no meu quarto. Eu nunca senti tanto prazer, tanto deleite na minha vida. Pela primeira vez eu começo a entender o salmista, na tua presença, plenitude de alegria. Eu falei, não há nada que realize tanto. Eu estou contando isso porque alguns dias depois ela falou, parece que você está em crise. Eu falei, eu estou em crise. Ela falou, a crise da minha idade chegou aos 50. Eu falei, não. É a crise daquela experiência do quarto. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, amor, nós passamos a vida inteira querendo tanta coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é bom, é maturidade. Eu falei, lógico que é. Eu falei, mas a pergunta é, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Achando que aquilo traria algum nível de realização que sempre teve à nossa disposição nesse lugar. E às vezes a gente perde o tempo de estar aqui, correndo atrás disso, e às vezes entristecido que Deus não está ajudando a gente a ter essa realização. E é uma troca insana e estúpida. Os apóstolos eram presos, torturados, proibidos de pregar o evangelho, estavam cheios de alegria. A gente tem uma vida boa e está tudo depressivo. Com Deus à disposição, gente. Algo tem que mudar. Eu não vim aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Mas eu vim te dizer, é um chamado. Por uma ferramenta didática que precisa ser implementada. É lógico que nós precisamos ir aprendendo, implementando devagar, de forma sábia, né? Há uma diversidade de orientações para viver a vida do jejum. Mas nós não seremos aquilo que Deus espera de nós, sem o uso dessa ferramenta. Eu quero terminar citando uma frase, e aí os músicos vão começar a ministrar para parecer mesmo que está acabando. Essa frase é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas ouso dizer o contrário. Quando o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Ou eu botaria uma ordem invertida. Quando o jejum reaparece, o significado de Deus aumenta. O mesmo Deus que quer nos dar abundância de alimento e de recursos, está dizendo, não empolga demais, a ponto de se esquecerem de mim. Então, de vez em quando, Ele está dizendo, eu não quero privá-los, eu quero que vocês se privem, para que vocês resgatem a percepção de algo melhor. Vamos ficar em pé.